Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos estudando os livros apocalípticos, Daniel e Apocalipse. E hoje nós vamos abordar na lição 7 o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 4 ao capítulo 7. Essa lição apresenta pormenores da parte 3, daquela tríplice divisão do Apocalipse feita por Jesus, isto é, os eventos que hão de acontecer, Apocalipse 1:19. A igreja arrebatada, a igreja glorificada, é o início da chamada Grande Tribulação e constitui-se o objeto de estudo dos textos a seguir. O arrebatamento da Igreja de Cristo é o próximo grande evento aguardado ansiosamente pelos crentes. Encerra em si a bendita esperança, não só para os crentes vivos, que serão transformados de corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis, como também para os crentes que já dormem no Senhor. Esses terão novos corpos revestidos de glória e de imortalidade. A palavra de Deus afirma que naquele dia teremos um corpo semelhante ao corpo do nosso Salvador. 1 João, capítulo 3, verso de número 2. Consumado o arrebatamento da igreja, seguir-se-á na terra um estado de sofrimento e horror, que é conhecido nas Escrituras como a grande tribulação, quando do céu Deus derramará o cálice da sua ira, exercendo vingança contra aqueles que, a despeito das advertências do Evangelho, escolheram viver na prática contínua do pecado. A revelação de verdades bíblicas tão contundentes e os fatos apocalípticos por acontecer a qualquer momento devem despertar em nós grande temor. Não o temor do sofrimento do porvir, mas o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 9, versículo de número 10. Estudemos, portanto, a matéria a seguir com tremor e temor. Nessa lição, nós vamos abordar 4 textos. O texto 1, trataremos da igreja arrebatada. No texto 2, falaremos da igreja glorificada. No texto 3, abertura dos selos do livro. E no texto 4, os salvos da grande tribulação. Vamos abordar então cada um. Texto 1, a igreja arrebatada. Capítulo 4 do Apocalipse. Com o capítulo 4 do Apocalipse, tem o início da parte 3 da divisão geral do livro, conforme Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. As coisas que são, estão relacionadas ao capítulo 2 e 3. E as coisas que hão de acontecer estende-se do capítulo 4 ao 22. Noutras palavras, abrange todo o restante do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4. Um resumo desses capítulos permite-nos uma noção geral, conforme segue. Vejamos, Apocalipse capítulo 4. Nós temos uma visão de Deus e do seu trono, capítulo 4. Esse capítulo, no sentido mais amplo, retrata um culto universal no céu em reverência ao Criador.
No capítulo 5, temos uma visão do Cordeiro. Esses dois capítulos 4 e 5 formam a introdução da parte profética do livro, que vai abranger os capítulos 6 ao 22. Assim como o capítulo 1, temos a visão do Cristo glorificado que anda no meio da sua igreja. Introduz a parte também epistolar dos capítulos 2 e 3. A grande tribulação, capítulo 6 ao 18. Dos capítulos 6 ao 9, abarcam a primeira metade da tribulação, 3 anos e meio. Os capítulos 11 a 18 abrange a segunda metade da grande tribulação, que é mais 3 anos e meio, perfazendo assim os 7 anos proféticos, que é a 70ª semana de Daniel, Daniel 9, verso 27, em que Deus trata com Israel, visando levá-lo ao arrependimento. Cristo volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, capítulo 19, verso 11 a 16. Temos aqui a descrição da gloriosa volta de Cristo, não mais montado num jumentinho, como entrou em Jerusalém para ser rejeitado e crucificado, mas agora vem montado num cavalo branco, em poder e grande glória, fiel e verdadeiro, julgará e pelejará com justiça. Os diademas de sua cabeça são coroas de vitória, vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre seus inimigos. E com ele virão os exércitos dos céus, dos santos, Judas, verso 14 e 15. Atentemos também para o verso 16 do capítulo 19, onde está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Capítulo de número 20, o milênio, diz respeito a um período de 1000 anos em que Cristo reinará nesse mundo com a sua igreja, conforme as profecias do Antigo e do Novo Testamento. Nós cremos no milênio literal. Capítulo 21 e 22, a eternidade com o Senhor. Esse é o eterno e perfeito estado, isto é, a eterna bem-aventurança dos remidos do Senhor, novos céus, nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu. Vejamos a seguir a forma ampliada dos eventos que hão de acontecer, conforme apresentado no capítulo 4. As passagens parentéticas do Apocalipse, ninguém ao estudar o livro do Apocalipse deve ignorar o que são as suas passagens parentéticas. São textos com explicação de eventos que não estão incluídos nos selos, nas trombetas e nas taças de juízos. Esses eventos dos parentes ocorrem quase todos no tempo dos selos, trombetas e taças, capítulo 5 a 17, e na ordem e ocasião que eles aparecem citado no livro. É como se o escritor interrompesse o fim de uma narrativa para destacar ou ampliar um evento específico. As 7 principais passagens parentéticas no Apocalipse. Primeira, Apocalipse 7, verso 1 ao 17, onde mostra 2 grupos de redimidos, um de judeus e outro de gentios. O primeiro acha-se na terra, o segundo acha-se no céu. Segundo, Apocalipse 10, verso 1 ao 11, verso 13, aparece um anjo com um livrinho e as 2 testemunhas. Terceiro, Apocalipse 14, verso 1 ao 20. Aqui nós temos as 7 visões. Quarto, Apocalipse 15, verso 1 ao 4. 7 anjos com as 7 últimas pragas. Quinto, Apocalipse 16, verso 13 a 16. O ajuntamento dos reis para a batalha do Armagedon. Sexto, Apocalipse 17, verso 1 ao 18. A grande meretriz cavalgando numa besta. Sétimo, Apocalipse 19, verso 1 a 10, os 4 aleluias nos céus e as bodas do Cordeiro.
Vamos então à visão de Deus e seu trono, capítulo 4, verso 1 a 11. A parte epistolar do livro foi precedida da sublime visão de Cristo glorificado, no capítulo 1, verso 12 ao 18. De igual modo, a parte profética do livro, capítulo 6 ao 22, é precedida de uma visão deslumbrante de Deus no seu trono, capítulo 4, e uma visão do Cordeiro, no capítulo 5. A parte final do livro, no final do capítulo 3, não vemos mais a igreja na terra. Nos capítulos 1 ao 3, a igreja é mencionada 19 vezes, mas nos capítulos 4 a 21, não é mencionada nem sequer uma só vez, aparecendo somente no final do livro, em Apocalipse 22, verso 16. Falemos das cenas nos céus. Apocalipse, capítulo 4, verso 1, nos fala: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Aqui no capítulo 4, verso 1, vemos duas coisas interessantes. Primeiro, uma porta aberta no céu. Segundo, uma voz, a mesma voz do capítulo 1, verso 20, que é a voz até o final do capítulo 3. O Senhor Jesus, que fala entre os candeeiros, que simboliza as igrejas na terra, mas agora no capítulo 4, verso 1, ele fala diretamente do céu: sobe aqui. O arrebatamento de João, a essa altura dos fatos, o tipifica o arrebatamento da igreja, que ao terminar a sua peregrinação na terra, e logo fui arrebatado em espírito, capítulo 4, verso 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Eis que um trono estava posto no céu. Um trono fala de poder e de autoridade, e é desse trono celestial que emana toda a autoridade. Ele é o ponto central de todo o universo e de toda a criação. O Apocalipse é o livro do trono, do poder, da autoridade divina. A expressão "e um assentado sobre o trono" retrata Deus, o soberano Senhor. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, verso 3. Consultando Êxodo, capítulo 28, versos 7 a 20, vemos que jaspe e sardônio era a primeira e última pedra do peitoral de juízo do sumo sacerdote, denotando que se trata aqui não de um trono de graça, como em Hebreus 4,16, mas sim de um trono de juízo. O arco que estava sobre ele, aqui no verso 3, que é demonstrado que ao redor do trono havia o arco celeste. Esse arco celeste do verso 3 é demonstrado de forma visível da fidelidade de Deus e no seu pacto com o homem. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Ora, esmeralda era a pedra preciosa que no peitoral de juízo correspondia ao nome de Judá, a tribo real, realçando assim mais uma vez a soberania desse trono. O arco celeste foi dado a Noé como sinal da sua aliança com Deus na dispensação do governo humano. Gênesis capítulo 9, verso 12 a 17. 24 anciões, do verso 4, Apocalipse 4, verso 4, não são anjos, pois cantavam o cântico da redenção, como participantes dela. Apocalipse capítulo 5, verso 8 a 10. Portanto, eram santos já coroados,
que tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Coroa e trono são prometidos aos salvos. No Apocalipse, capítulo 3, verso 21, Mateus 19, verso 28 e 1 Pedro 5, 4. Coroa e trono são prometidos então aos salvos e não aos anjos. Certamente são representantes dos santos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, os 24 anciões. Israel teve 12 tribos e o Cordeiro teve 12 apóstolos. Na Jerusalém celeste estarão os seus fundamentos, os nomes das 12 tribos e dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, verso 12 a 14. Tempestade iminente, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Isso fala de tempestade e simboliza os juízos de Deus prestes a cair sobre a terra, conforme Isaías 61, verso 2, Mateus 3, 2, Romanos 2, 5 e 2 Tessalonicenses 1, 8. A expressão 7 tochas trata de escrutínio, prescrutação e conhecimento total. Materiais desconhecidos. E havia diante do trono um como um mar de vidro, verso 6. Um como. Vemos aqui a tentativa do apóstolo João para descrever os materiais que viu no céu, com palavras insuficientes do vocabulário humano. A dificuldade dele é maior porque são materiais inexistentes aqui na terra. Mar de vidro. Um mar como que de vidro, não se agita. Isso indica a paz do céu é imperturbável, apesar dos juízos na terra. Isaías 57, verso 20. Um como que mar sem água. Também não há mais necessidade de purificação e de lavagem da igreja. Tito, capítulo 3, verso 5, Efésios 5, 26. Falemos ainda das criaturas viventes. Diz assim, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás, de acordo com o verso 6, também os versos 7 e 9. Essas criaturas estranhas, porque são desconhecidas dos homens, mas lindas, faz-nos lembrar dos seres da visão de Ezequiel, capítulo 1, verso 1 ao 14, que posteriormente ele veio a saber que eram querubins. Ezequiel 10, verso 20. São seres criados por Deus, que ainda que não conhecemos, porque reside lá no céu, Apocalipse 5, verso 6 ao 13 e 7, verso 11, pela posição aqui no meio do trono e ao redor do trono, eles são como oficiais do gabinete de Deus, pois ministram juntamente ao seu trono. O número 4 talvez indique que eles tenham relação com a restauração da terra, cujo número simbólico é 4. Ficarão de fora os evolucionistas. Tu és digno, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Capítulo 4, verso 11. Aqui não há um só evolucionista, nem um monista nessa adoração ao Criador, porque ela é baseada no Deus Trino, implícito na sua proclamação, Santo, 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 de acordo com o verso de número 8. E também em Deus como a causa primária de tudo, como Criador, criando e formando todas as coisas. Capítulo 4, verso 11. Vamos então agora aos exercícios desse texto, relacionando a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, 7.1, retrata um culto universal ao Cordeiro. Esse culto universal ao Cordeiro é letra D, Deus no seu trono. 7.2, capítulos
11 a 18 do livro de Apocalipse refere-se à 70ª semana de Daniel, Daniel 9, 27, que Deus trata com Israel visando um propósito específico, letra E, o seu arrependimento. Letra E, na 7.2. 7.3, explicações e eventos não incluídos nos selos, trombetas e taças de juízo. Letra A, passagens parentéticas. 7.4, a parte profética do livro do Apocalipse, capítulo 6 ao 22, é precedida desta visão deslumbrante. Aqui, é precedida dessa visão deslumbrante, é o capítulo 5, né? Apocalipse 5. 7:5, Apocalipse 4:4, fala desse grupo, não de anjos, mas sim de santos na glória já coroado. Letra C, os 24 anciões. Vamos ao texto 2, a igreja glorificada. No capítulo 5 de Apocalipse, vemos algo das altas prerrogativas de Cristo e sua investidura para exercer o governo da terra, conforme os versos 9, 10 e 12 do capítulo 5. No capítulo 4, a adoração é prestada a Deus como Criador de todas as coisas. Evolucionistas, como nós dissemos, não têm vez ali. Agora, aqui no capítulo 5, a adoração é prestada a Cristo como Redentor. Capítulo 5, versículo 9, cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fosse morto e com o teu sangue comprasses para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. No capítulo 4, apenas os 24 anciões e os 4 seres viventes adoram a Deus, mas no 5 a adoração é universal. Olha só, e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que neles há. Apocalipse capítulo 5, verso de número 13. Aqui a igreja estará num culto universal, cujo tema é o cântico da adoração e da redenção que foi efetuada por Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Falemos agora do livro selado com 7 selos. Selo na Bíblia fala de posse, de garantia, de proteção, de segurança, de certeza, de autenticação, de inviolabilidade. Tudo isso tem a ver com selo. A expressão 7 selos fala da certeza plena do conteúdo do livro, terá o seu fiel cumprimento. Esse livro não é outro senão o livro do juízo das nações. Um livro, como mencionado aqui na visão de João, nada tem a ver com os nossos livros atuais. Trata-se de um rolo de pergaminho. Nos tempos de Israel, os livros eram feitos de pergaminho, isto é, de pele de ovelha, polido e preparado para a escrita, quando se tratava de documentos como a escritura de propriedades. Os selos eram colocados aos poucos, à medida que se enrolava o livro. Os selos eram colocados na extremidade do rolo e, por fim, se aplicava um último selo ao longo da borda final do rolo, selando assim o livro todo. Quando se abria o primeiro selo, uma parte do rolo podia ser vista, examinada, e assim até o último. O leitor pode ter uma ideia disso na própria Bíblia, lendo o relato da escritura da propriedade comprada pelo profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 32, versos 6 ao 14. Vê-se aqui um exemplo do costume antigo de comprar terrenos entre os hebreus.
O rolo da escritura era feito em duas vias, uma aberta e outra selada, isto é, lacrada. A cópia selada ficava com o proprietário, para identificá-lo como sendo o comprador da propriedade, declarando na cópia aberta. Em caso de dúvida ou de questão, o verdadeiro proprietário, tendo a cópia selada, tinha autoridade de abrir o rolo, retirando os seus selos. Vamos falar agora da visão do Cordeiro, capítulo 5, versos 5 e 6. A expressão, verso 5, venceu, revela que Jesus já venceu para sempre. E assim, nós, como ele, somos mais do que vencedores pela fé. Nele, as 7 pontas, verso 6, refere-se à plenitude de poder da onipotência de Cristo, conforme Mateus 28, verso 18. Todo poder ou toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Os 7 olhos, verso 6, tem a ver com a onisciência e providência. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorre toda a terra. Zacarias, capítulo 4, verso 2. E 7 Espíritos de Deus, capítulo 5 do Apocalipse, verso 6. Mais uma vez, temos aqui um símbolo, como é também o Cordeiro, visto por João. Nesse mesmo verso, 7 Espíritos falam da plenitude da vida divina, pois sabemos que o Espírito Santo é um e não 7. Efésios 4, verso 4. Falemos ainda as orações dos santos preservados. Capítulo 5, verso 8. A oração dos santos na Bíblia aqui é comparada a incenso. Suba a minha oração perante a tua face como esse incenso. Salmo 141, verso 2. A continuação desse assunto está em Apocalipse, capítulo 8, verso 3 e 4. Enquanto não são respondidas nossas orações, são preservadas sob cuidados especiais e não são esquecidas. Falemos ainda do Cântico da Redenção, que é dirigida ao Cordeiro, verso 9 ao 14 do capítulo 5. Diz a passagem, no capítulo 5, 9, cantavam um novo cântico. Novo, porque jamais fora cantado. É novo, porque qualquer cântico da igreja aqui na terra, pelo seu tema ligado à nossa peregrinação terrena, não poderá ser cantado lá. O verso 11 mostra que os seres viventes já mencionados não são anjos comuns. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões. A mesma distinção aparece no capítulo 7, verso 11. Toda a criatura que está no céu, verso 13. Há formas de criaturas no céu e também fora dele, por exemplo, nas profundezas das águas, que desconhecemos, mas que existem e são reais. Certamente, na época dos eventos do capítulo 5, cumpre-se-á na igreja, já com Cristo, as palavras 2 Tessalonicenses 1:10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que crê, porquanto o testemunho foi crido entre vós. Vamos aos exercícios, texto 2, marque se para certo e para errado. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, a adoração é prestada a Deus como Criador de todas as coisas, certo? 7:7, no capítulo 5 do livro de Apocalipse, a adoração é prestada a Cristo como Redentor, certo? 7:8, selo na Bíblia fala de posse, garantia, proteção. A expressão 7 selos fala da plena certeza de que o conteúdo do livro terá seu fiel cumprimento, certo? 7:9, a expressão 7 pontas em Apocalipse 5:6 diz respeito à plenitude do poder da onipotência de Cristo.
certo também. 7:10, o cântico da redenção dirigido ao Cordeiro, Apocalipse 5:9, será um dos hinos cantado pelos crentes aqui na terra. Errado. Vamos ao texto 3, abertura dos selos do livro, Apocalipse 6. No capítulo 5 está registrado que João distinguiu na sua visão um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. O livro era escrito por dentro e por fora e estava selado com 7 selos. E em todo o universo, Cristo foi o único ser achado digno de tomar o livro, de abri-lo e de desatar os seus 7 selos. Nesse livro, como veremos a partir de agora, estão gravados os juízos que Deus fará cair sobre esse mundo impenitente e rebelde à sua palavra. Nesse capítulo, o Cordeiro abre os primeiros 6 selos. Ao ver aberto o 7º, no capítulo 8, ouve-se 7 trombetas, também de juízo sobre a terra. Por sua vez, ao ser tocadas, no capítulo 11, a 7ª trombeta dá início aos juízos mais severos da grande tribulação, que são os das 7 taças da ira de Deus, anunciada no capítulo 15, e executadas a partir do capítulo 16. Portanto, os juízos sobre os selos, trombetas e taças não são paralelos, mas sucessivos. Do último selo saem as 7 trombetas, e da última trombeta saem as 7 taças. A abertura dos primeiros 6 selos e os seres viventes. E havendo o Cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Na versão de Almeida, revista e atualizada, aparece seres viventes em vez de animais. Mas uma vez em evidência, os seres viventes proclamam a santidade de Deus, como quando aparece a primeira vez no capítulo de número 4. Eles têm interesse na restauração da terra e, por isso, tomam parte da execução dos seus juízos. São mencionados 18 vezes no livro de Apocalipse. A primeira, no capítulo 4, verso 6, e a última, no capítulo 19, verso 4. Quando tudo no céu estiver pronto para a descida de Cristo com os seus santos. Acontecimentos sucessivos. 7 selos, capítulo 6 ao capítulo 8, verso 6. 7 trombetas, capítulo 8, verso 7 a 11. E 7 taças, capítulos 15 e 16 do Apocalipse. Vamos ao cavaleiro do verso 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse cavaleiro não pode ser Cristo, porque é ele quem abre o selo do verso 1, do qual sai o cavalo e o cavaleiro do verso 2. Além disso, os acompanhantes de Cristo sempre são de excelente qualidade, e não como esse aqui, fome, peste, guerra e morte. A terra sem paz. E sai outro cavalo vermelho, o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Apocalipse, capítulo 6, verso 4. Quem pode imaginar o que acontecerá com toda a terra sem paz? Racionalmente, severo, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, de acordo com o verso 6. Medida é no original uma palavra que corresponde à capacidade de 1 litro, mais ou menos. 1 dinheiro ou denário corresponde ao salário de 1 dia de trabalho. Mateus, capítulo 20, verso 2. Feras da terra, capítulo 6, verso 8. Além de significar animais bravios,
é possível que a expressão venha a significar também uma multiplicação descomunal de micróbios e bactérias destrutivas nessa época. Crentes deixados no arrebatamento, capítulo de número 9 e verso 11. Almas sob o altar no céu. Aqui são os crentes que, ao serem deixados para trás no arrebatamento, por serem apenas nominais ou separados de Cristo, despertaram e voltaram para Deus e morreram como mártires. São também aqueles que creram no Senhor após o arrebatamento e, sendo igualmente martirizados, suas almas se acham agora na presença de Deus, sob o seu altar. Apocalipse, capítulo 8, versos 3 a 5, Apocalipse 9, verso 13 e Apocalipse 16, verso 7. Meteoros e estrelas cadentes, e as estrelas do céu cairão sobre a terra. Verso 13. Os eventos do verso 12 e 13 são abordados também em Mateus 24, verso 29 e Atos, capítulo 2, verso 19 a 20. Mudanças na superfície da terra. E todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. Apocalipse 6, verso 14. Mais tarde, outra mudança geofísica ocorrerá no relevo do globo, conforme vemos no verso 16, verso 20 e verso 21. No momento em que Jesus vier, também ocorrerá mudanças geofísicas, como vemos em Zacarias, capítulo 14, verso 4 e 10. No verso 10 de Zacarias 14, a tradução correta é da versão Almeida, Revista Corrigida, que registra exalçada em vez de exaltada, como está na versão Almeida, Revista Atualizada. Exalçada significa elevada em reverência a alterações topográficas. Mudanças maiores ocorrerão na implantação do milênio, conforme lemos em Isaías, capítulo 2, verso 2, e Isaías 35, verso 6. São fatos literais. Tarde demais, nos versos 15 a 17 do capítulo 6, vemos que os grandes da terra, bem como os pequenos, por fim, reconhecerão quem é Jesus, mas é tarde demais. Vemos neles reconhecimento, um fato intelectual, mas não arrependimento, um fato de coração. O exemplo de Israel, que deixara o Senhor por outros deuses, sendo isso uma das causas do seu castigo sob o cativeiro babilônico. E lá ficaram curados até hoje da idolatria. Só assim chegaram a saber que o Senhor é Deus. No livro de Ezequiel, um dos profetas que bradaram em vão a Israel, 62 vezes encontramos a expressão: saberão que eu sou o Senhor. E souberam mesmo, através do castigo, regressaram do cativeiro e buscaram ao Senhor de coração, como vemos no livro de Esdras e no livro de Neemias. Mas nesses povos aqui do capítulo 6, não há qualquer mudança espiritual. Passara a sua oportunidade. Esse é um assunto para séria meditação, se estivermos sensíveis e aplicarmos a sua verdade ao nosso viver. Vamos agora assinale com X a alternativa correta. Os juízos que Deus enviara a esse mundo rebelde encontra-se no livro selado com 7 selos. João o viu na mão direita daquele que estava, letra B, sentado no trono. 7:11, letra B. 7:12. Quando o cordeiro abriu um dos 7 selos do livro, João viu e ouviu um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Esses seres viventes proclamam
a santidade de Deus, tem interesse na restauração da terra, toma parte na execução. Todas estão corretas. 7:13. Israel deixara o Senhor por outros deuses, sendo essa uma das causas do seu cativeiro, onde foram curados da sua idolatria. Nesse sentido, Deus falara pelo profeta Ezequiel, dizendo-lhe, letra B, saberão que eu sou o Senhor. Letra B, saberão que eu sou o Senhor. Vamos ao texto de número 4, os salvos da grande tribulação. Apocalipse 7. O Apocalipse 7, ou capítulo 7 de Apocalipse, é a primeira passagem da natureza parentética desse livro. Os parentes aqui, em consideração, situa entre o sexto e o sétimo selo. O sexto selo ocorre em Apocalipse 6, verso 12 a 17. O sétimo ocorre em Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Na cena parentética do capítulo 7, vemos dois grupos de redimidos, um de judeus e outro de gentios. O primeiro grupo acha-se na terra, o segundo grupo acha-se no céu. Vemos aqui, capítulo 7, verso 1, 4 cantos da terra. São 4 pontos cardeais, como a rosa dos ventos, indicando as 4 direções da terra: norte, sul, leste e oeste. Essa maneira de indicar as 4 direções da terra é muito antiga, pois em Isaías, capítulo 11,